Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Existem coisas no mundo que se atraem de uma forma quase irresistível e se tornam tão comuns que ninguém consegue pensar um sem o outro. Feijão e arroz, queijo goiabada, pão de queijo mineiros. Mas e quando isso acontece em relações? Você consegue pensar em um homem gay sem uma mulher para chamar de melhor amiga e vice-versa? Você, homem gay, que menina vem à sua mente quando eu falo dessa relação? E você, mulher, que homem gay ocupou esse papel de tanta importância na sua vida? Neste segundo episódio especial para o Mês das Mulheres e para a campanha O Podcast é Delas, nós vamos nos debruçar sobre a amizade entre um homem gay e uma mulher hétero. Os estereótipos, as vantagens e os problemas que essa relação pode trazer. Apesar de ser uma relação cujas bases sejam sólidas, com apoio mútuo, muitas vezes a estrutura da nossa sociedade é capaz de contaminar essa relação. O Podcast é Delas é uma campanha que busca promover a maior inclusão de mulheres na podosfera, e o Fora do Meio sempre considerou isso de extrema importância, desde o seu primeiro ano. Como nós sempre falamos, nossos ouvintes são majoritariamente masculinos e, mesmo que a gente não perceba, muitas questões do universo das mulheres atravessam a nossa vivência e impactam diretamente a nossa luta pela comunidade LGBTQIA+. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Armário aberto. E para me ajudar nesse bate-papo, sobre, afinal, essa relação peculiar entre mulheres e nós, homens gays, eu tenho aqui duas convidadas mega especiais pra gente trocar um pouquinho de figurinhas, E estamos aqui já best friends. Gurias, por favor, se apresentem pra audiência do Fora do Meio. Quem são vocês? Bom, olá pessoal, meu nome é Alana Moura, eu sou aqui de São Paulo, capital, nasci aqui, vivo a minha vida inteira aqui. Eu participo do podcast que tá meio que parado ultimamente, do Meu Cachorro Vendo Foi Roubado. A gente tem esperança aí dele ressurgir, dele voltar à vida. Sim. E é um prazer, porque eu gosto muito do conteúdo do podcast. O Fernando é um amor de pessoa, ele sabe ouvir puxando o saco dele, acho ele lindo. Sei porque eu amo os ruivos. E é um grande prazer estar aqui novamente. O prazer é todo meu, Alana. Bom, eu me chamo Viviane, sou do Rio. Sou uma pessoa comum, mamãe. Uma pessoa que também gosta desse mundo do podcast. Não tenho mais tanto tempo assim quanto eu gostaria para estar mais por dentro dos assuntos, mas tô aqui participando para contribuir dentro do que for possível. Sim. E eu quero aproveitar já, mandar um beijo pro Adriano, Ele sempre tá comentando os episódios e as postagens do Fora do Meio, então um beijo especial pra você, Adriano. E, gente, a gente tá aqui pra discutir um pouquinho, sobre como que é essa relação de uma mulher cis, uma mulher hétero, com nós, homens gays, O que nos aproxima, o que faz essa relação ser tão presente, na vida e na mídia e etc. E eu quero começar perguntando pra vocês, assim, como que foi a primeira relação que vocês tiveram com um cara gay? Vocês construíram uma amizade já sabendo que era um cara que também beijava meninos? Isso aconteceu naturalmente? Depois vocês descobriram? Como que aconteceu essa construção pra vocês e qual foi a sensação da descoberta do tipo, opa, temos mais em comum do que a gente achava? O primeiro cara gay que eu tive uma amizade foi um menino da escola. E assim, eu já desconfiava por conta dos trejeitos, A gente termina, e ainda mais na época que eu estudava, que era mais considerado feio, considerado fora do comum, anormal. Então eu percebia o quanto ele se sentia, E um dia eu tive coragem de perguntar, sobre a sexualidade, e ele me falou o que era e como que ele se sentia, tudo mais. O meu melhor amigo, ele é gay, um homem cis gay. Quando eu comecei a conversar, na verdade ele veio através do meu marido, que ele é também um grande amigo da família. Hoje em dia ele é padrinho do nosso filho, então ele é nossa família também, faz parte da gente. Sim. E ele, eu já sabia
que era gay, mas eu não sabia porque ele tinha me contado, ou alguém me contou, não. Eu estava no ano de 2006, na parada gay aqui de São Paulo, eu toda sapatãozinho, com meu cabelinho curto, com meu bonezinho. Ninguém no meu bairro iria me reconhecer, que tinha sido pouco tempo que eu tinha cortado o cabelo. E estava eu, bonitinha, lá na parada, dançando. Daqui a pouco eu vejo um pessoal que eu acho que eu conheço aquele povo. Eu conheço. Eu conheço aquelas pessoas. Aí quando eu vejo, tá o meu amigo e mais 2 meninos da igreja dançando até o chão, assim, ó, rebolando. E todo solto, todo... E eu olhei, os meninos da igreja, viado, não acredito. Aí eu olhei assim, ai, as 3 Marias. E aí depois eu contei pra ele. Que aí quando ele veio me falar que ele era gay e tal, não sei o que, eu falei assim, mas eu já sabia, eu te vi assim, assado, fazendo isso, com o rabo no chão, eu já sabia. Ele, nossa, não acredito. Você não abordou eles? Não, imagina, nunca, jamais, deixa eles lá. Fica aí. Eu só soube do que tava acontecendo. E aí, deixa aí, depois, passar do tempo, acho que no ano 2007, mas não, finalzinho de 2006. Foi aí que a gente veio conversar, que aí o William me apresentou e tudo mais. E aí depois de um tempinho ele falou que era gay. Eu falei, eu sabia, já te encontrei em tal lugar, assim, assim, assado, subi na Augusta. Aí ele soube que era verdade mesmo, né? Aí ele, sim, a Alana fez aquele Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado. Exatamente, eu sei do seu passado. Foi assim que eu conheci. E aí eu acho que isso aí já fez a gente se juntar mais do que deveria até. E a amizade veio já tem 14, 15 anos, 16, quase 16 anos de amizade. Massa. É isso. O meu primeiro contato, assim, a minha mãe, ela sempre se diz católica, porém sempre circulou nas religiões de matriz africana, né? E essa é uma das religiões mais acolhedoras, né? Para os LGBTs e tal. Então, ali foi o primeiro contato, porque quando eu era pequena, minha mãe sempre foi. Então, ali eu via e tentando buscar também, assim, isso é meu convívio quanto pessoa. Mas quando a gente vai buscar por memórias e tal, a gente também lembra daquelas coisas que a gente vê na TV, né? E, infelizmente, é até caricato. As figuras que a gente tem, na minha memória, eu principalmente, na minha memória, de ter o primeiro contato, de ver um homem gay, é a Vera Verão, por exemplo. Então, de referência, assim, são essas. Hoje eu tenho um outro olhar, mas o meu primeiro contato foi assim. E a construção da minha amizade com o meu amigo foi gradativa, né? Foi muito, muito lenta e tal, porque nós nos conhecemos em 2004, no início da nossa graduação, e ele saiu da faculdade que a gente cursava. Eu permaneci, era uma faculdade privada, ele foi pra pública. Tentou me levar, mas eu com medo na época não fui e me arrependo até hoje. E nessa a gente se afastou um pouquinho. Ele sempre... nunca se abriu, nunca falou sobre nada. Então, a nossa amizade, a construção da nossa amizade veio depois desse período, né? Depois desse período de afastamento, que a gente retornou a nossa amizade. E eu acho que o mais legal que tem, assim, sobre a nossa amizade é que eu fui a primeira pessoa com quem ele teve a liberdade de falar que ele era gay. Ele se sentiu livre pra dizer pra mim, Vivi, eu sou gay, né? E foi emocionante pra mim. Enquanto todo mundo tinha esse estereótipo, né, de ai, ele não é gay, eu falava, não, gente, porque eu entro na linha do que ele sente bem e o que ele dizia pra mim, né, do que ele era. Não é eu dizer por um estereótipo que o padrãozinho que as pessoas colocam sobre a sexualidade dele. Enfim, a nossa amizade foi assim. Então, eu tenho essa experiência com o meu amigo e essa primeira visão, assim, buscando sobre esse contato, essa primeira visão de um homem gay que eu tenha visto, é essa. Sim. É interessante você puxar esse perfil do estereótipo, porque é uma coisa que eu falo demais aqui no Fora do Meio, inclusive pra gente, né? Como homens gays, o quanto a gente às vezes teve essa dificuldade de se reconhecer porque a gente não encaixava dentro desses estereótipos que as pessoas colocavam, né? É bacana ver que vocês acabam sofrendo com isso também, né? Às vezes, pra reconhecer uma pessoa, vocês acabam buscando isso que é apresentado, né? E opa, não bate, o que a gente faz agora, né? Então, o quanto isso é horrível pra sociedade em geral, né? Inclusive. É claro, é muito mais danoso pra gente, porque a gente tá tratando da nossa identidade, mas ao mesmo tempo também cria essa solidão, porque você não sabe o que fazer, já que difere tanto do que você conhece, né? Sim, e aí acaba que eu brinco que você busca caixinhas, né? E você nunca encontra a sua caixinha. Você tenta se colocar dentro dessa caixinha e não se sente completo. Tenta outra caixinha e não se sente completo. E nisso você vai sendo tão excluído,
É tão complicado porque muitas vezes você não vai se encaixar em caixinha nenhuma. E porque não tem caixinha, né? Não tem padrão. Mas é por aí. Exato. Então, esse padrão também, a mulher também sofre muito. Eu vou falar da mulher negra, assim. Eu, enquanto a mulher negra, eu sou uma mulher que eu brinco que eu sou fora do padrão. Eu não sou aquele corpo esperado pra uma mulher negra. Ai, a mulher negra, ela vai ter esse padrão de corpo. E a mulher, aí falando de mulher também, no geral, a mulher não tem padrão. A gente não tem que ter padrão. Não é isso que desqualifica ou classifica enquanto mulher ou não. Não, você acredita que quando eu era criança, eu ouvia de uma determinada vizinha de que eu tinha bunda de nega? Que eu tinha um cabelo grande. E não era, tipo, um elogio. Vai falar que, nossa, como você tem uma bunda bonita. Sim. É umas coisas que a gente olha e fala assim, gente, como podia, né? Ter algo tão absurdo assim. E naquela época eu não entendia o que era ter a bunda de nega. Eu ficava sem, né, entender muito bem. E aí, depois, quando eu cresci um tempo, nossa, era isso. Ah, tá, ela tava falando que a minha bunda era feia. Ah, entendi. E nisso, às vezes, a gente já sofreu tanto. Já se sofreu tanto pra você conseguir entender o porquê de tantas coisas, né? Mas enfim. Porque se eu fosse um pouquinho mais magra, eu seria mais bonita. Se meu cabelo não fosse cacheado, eu seria mais... Já vi isso também, quando eu era mais nova. Ah, ela é bonita, mas o cabelo dela, né? Porque eu tinha cabelo cacheado. Se eu tivesse cabelo liso, eu seria linda, loira, né? Branca, tal. Mas o cabelo era chain, era ruim. Cabelo de... Como é que me chamavam? Sarará. Pois é, gente. A gente sofre dessa vida. É interessante a gente entrar nessa seara, né? Porque eu tô analisando aqui, e eu quero a opinião de vocês sobre isso. Será que o que aproxima nós, homens gays, das mulheres, a ponto da gente desenvolver essa relação que ela é... De verdade, assim, né? Tem muita gente que, quando associa uma mulher, vai sempre pensar nela com um melhor amigo gay ou alguma coisa assim. É essa imposição que a gente sofre, porque vocês sofrem por serem mulheres, então tem vários caixinhas que vocês precisam performar. Enquanto nós, homens gays, que também somos lidos pelo mundo machista como uma versão feminina de alguma coisa, que não faz o menor sentido, né? Mas infelizmente a sociedade ainda não chegou nesse nível de entendimento de que entender que homens gays não querem ser mulheres. É sempre bom a gente frisar isso. Vocês acham que isso de alguma forma aproxima esses dois grupos? Eu acredito que sim. Obviamente o que nos aproxima é a discriminação, porque pelo menos eu como mulher estou próxima dos meninos que são gays, porque eu sei que eu não vou correr muitos riscos, que os riscos ali são menores. Então eu sei que eu não vou ser assediada, eu sei que eu não vão me desrespeitar, que provavelmente não vão ser meus amigos por um interesse sexual. Então isso termina me dando mais segurança. Acho que é por isso que nós, mulheres, invadimos as baladas gays, porque lá nós nos sentimos seguras, né? Não querendo lá, a gente sabe que não vai ter problema. Tanto que eu fui na parada algumas vezes e as caminhoneiras me atacaram. Mas aí eu falava não e elas entendiam não, era ótimo. Mas fui super respeitada. Então, eu acho que isso sim. E vocês, meninos, também, por se sentir seguros, eu acho que com a gente. Porque, querendo ou não, se vocês são gays ou qualquer coisa, ali ela é uma mulher, ela não vai me bater. Ela não vai fazer uma chacota comigo como os meus amigos homens fazem. Então você termina se sentindo também mais acolhido e mais seguro perto do universo feminino. Eu acredito que isso é meio que uma proteção mútua, né? Nós se juntamos e estamos convivendo com pessoas seguras. Não precisamos desses héteros top para nada. Nós somos suficientes. E aí vem as amizades, mas aí tem os estereótipos, né, do gay chaveirinho, né, que, todo viado é assim, amiga de viado. Então, hoje em dia é maravilhoso. Eu tenho um filho adolescente de 14 anos e eu vejo o quanto é magnífico a forma que o mundo evoluiu. Assim, eu tenho muita esperança nas próximas, sabe? Quando eu vejo algumas pessoas falando coisas de tipo, é tudo desse jeito, nada muda, né? Por mais que em 2022 a gente tá sofrendo com um determinado governo ainda, mas eu acho que as coisas mudaram muito da época que eu estudava, da escola. E olha que a minha escola era uma escola considerada escola de viado, viu? Porque na escola devia ter uns 4, 5 viados. E aí todo mundo falava, né? Tipo, a escola lá dos viados. E hoje, com a escola do meu filho, hoje a forma como o meu filho se veste, jamais que um menino de 14 anos
queria usar um brinco como meu filho usa. Tem até um coleguinha dele que também é muito próximo da nossa família. Ele tava falando de algumas roupas que ele achava muito interessante, mas que não tinha um gênero muito definido, que era meio, sabe, podia tanto meninas ou meninos usarem. E assim, nunca que na minha época alguém ia falar que eu vou usar uma saia, ou eu vou usar essa blusa X aqui que é rosa. E eu acho que isso melhorou muito, muito, e acho que cada vez vai melhorar mais, e a gente precisa se unir mais e se proteger mais ainda, porque acho que é o único jeito, a única coisa que salva são essas amizades. E muitos gays só têm essas amizades. Sim. Sim. Eu acho que o que nos aproxima também, acho que é empatia. Eu acho que a mulher, ela consegue ser muito mais empática, e isso pode ser um facilitador, sabe? Para se colocar no lugar do outro e entender que muitas lutas são praticamente as mesmas, né? Então, é muito mais fácil quando a gente consegue se posicionar. Então, eu acho que isso facilita muito a empatia. Sim. E vocês tocaram num ponto que eu acho interessante, a questão da segurança, e eu vejo muito isso, de fato, até por causa das questões que acabam sendo comuns, né? Por exemplo, eu como um adolescente, me entendendo como um cara gay, eu me sentia completamente deslocado na rodinha ali com os meninos, seja na fila pra gente entrar na sala, na cantina, alguma coisa, de eles falando do quanto as menininhas estavam gostosas e etc, e eu não fazia parte daquele universo, não entendia aquele universo, eu me sentia completamente desconfortável e deslocado daquele universo. Então a gente acaba indo buscar a amizade de pessoas que tenham interesses parecidos com os seus sem saber, né? Eu lembro que eu tinha duas grandes amigas da escola que a gente ficou muito grudado. Toda a escola sabia que onde estava a Aniele estaria o Fernando e a Juliana juntos. Já se esperava que trabalhos em grupo ia ser nós três. E eu lembro assim que uma vez eu briguei com a Juliana por algum motivo. Ela começou a namorar e por algum motivo... Depois a gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas o namorado dela não gostava de mim e por algum motivo a gente se desentendeu por conta disso. Assim, foi um choque na escola que Fernando e Juliana se desentenderam. Foi tipo assim, o começo do apocalipse, sabe? Foi engraçado demais. Eu lembro muito disso. E eu queria a opinião de vocês como mulheres, assim, o que vocês enxergam de principal diferença dessa questão da amizade, de construir uma amizade com um homem hétero, porque existe, né, a amizade de mulher com homens héteros, e a construção da amizade com um homem gay. O que vocês acham que é mais diferente dessa situação? Olha, eu acho que o principal é que a gente já entra numa amizade sabendo que eu não preciso me preocupar em me proteger. Fora isso, que eu não preciso tomar cuidado se ele chega perto de mim, eu não preciso tomar cuidado se ele tá sendo sincero comigo de verdade ou se ele tá querendo alguma coisa a mais. Que até você descobrir que essa amizade é verdadeira e que é só uma amizade mesmo, você vai ter que descobrir. Uhum. Então vai passar por um período aí de conversar, de entender, fora que a gente sempre escutou que o homem é safado, então... Vai rolar um período de experiência. Vai rolar um período de experiência. A partir do momento, pelo menos comigo, né? Não sei se isso é a realidade de todo mundo, mas pelo menos comigo, no momento que a gente passa desse período de experiência e que eu confio na pessoa e eu sei que a intenção dela é a amizade, pra mim é igual. Eu não vejo muita diferença. Eu, óbvio, acho que os meus amigos gays se abrem um pouco mais comigo, mas eu acho que isso também tem um pouquinho do hétero homem ser muito fechado, não se abrir muito, né? Não mostrar vulnerável. Mas essa é a única diferença. Depois que essa amizade é consolidada, que eu vejo é essa, que os homens héteros, eles não se abrem tanto quanto os homens gays. De resto, eu vejo tudo igual. Uhum. É isso também. Acho que um ponto legal que a Luna falou é a segurança, né? A construção da amizade, acho que o ponto forte da diferença é essa. É uma diferença muito grande, porque até você se sentir... É muito difícil, eu vou falar pra mim enquanto mulher, é muito difícil pra mim me sentir segura até hoje. Com um homem, uma amizade com um homem. Mas assim, infelizmente os homens gays, eles também permeiam o mesmo tipo de criação, então eles vivem dentro dessa, como eu brinco, volto de novo a falar da caixinha, né? Então até eles conseguirem essa evolução de se sentirem à vontade, confortáveis com a gente, também é gradativo, é uma construção, é lento, eles também precisam dessa confiança, né? Mas é isso, o assédio pode acontecer em algum momento que você nem espera, uma amizade com um homem hétero, então sempre fica. Eu acho que eu tenho esse receio. Uhum. Eu crio as minhas filhas de uma forma meio até... Eu olho hoje até é ruim, mas assim, eu tenho
tanto medo do olhar do outro, né? Em relação ao físico, ao corpo, ao que a cabecinha do outro vai pensar, que eu coloco... A Alana falou de roupa, isso veio muito na minha cabeça. Eu não consigo dar mais liberdade, né? Isso também pode impactar para muitas coisas. Eu olho as minhas filhas e eu falo, porque eu tenho medo dos homens. Isso, que é essa construção. Eu tenho medo principalmente dos homens. Como aquele homem vai enxergar a minha filha? Será que ele vai conseguir construir uma real amizade com ela, ou ele vai se aproximar da minha filha porque vai olhar e vai desejar aquele corpo e não vai respeitar aquele corpo, né? Aquela pessoa, uma amizade. Pode chegar um ponto que isso aconteça, né? Então, sim, eu me sinto muito mais segura com os meus amigos gays. E é a mesma coisa, eles também se sentem seguros comigo. É aquele ponto de... A gente tem uma amizade em que acontece um problema entre o casal, a gente é o ponto de referência pra conversar, né? O que tá errado? O que a gente pode sentar pra conversar e resolver? Então, sim, tem diferença, sim. Eu acho que, principalmente nesse começo, mas infelizmente eu ainda tenho algum receio, sim, de ter alguma insegurança, porque parece que... Uma vez eu ouvi isso, parece que os homens... Dizem que os homens... Tem muitos homens, assim. Eu não tô falando... Infelizmente, a gente acaba generalizando, né? Mas tem muitos homens que ficam, parece que, esperando um passo pra uma brecha. A né? deixa. É uma brecha. A deixa, é. Eu já passei por isso. Então, tipo, gente, mas como? Anos de amizade? Como é que... Não é isso. É amizade. Não é isso que você tá pensando. Muitas vezes porque, às vezes, o nível de intimidade... A pessoa acha que evoluiu, mas não é por esse caminho que a gente quer levar, né? Eu participava de uma comunidade do Orkut, que eu sou uma senhora, e nessa comunidade falava... Somos todas. Somos. O título era: eu não estou dando em cima de você, eu só sou legal, tá? Sim. Nossa, eu passo muito por isso também, porque eu sou muito falante. Eu gosto de ser amiga também, eu gosto de ajudar. E aí, quando a gente vê a pessoa tá... Quando eu vou ver, eu tô falando... Não sei se pode falar órgãos genitais aqui? Ai, Alana, pelo amor de Deus, você já Melhor. participou desse podcast 30 vezes, você sempre faz essa pergunta, Alana. mas Claro que pode, que é vai muito que seguro mudou. pra nós. Entendeu? Eu vou lá e falo, pinto, não sei o que, rola, não sei o que, caralho. Eu sou muito desbocada, muito desbocada. Eu falo, realmente os meus palavrões é usado realmente pra intensidade das coisas. E aí, por conta disso, caras acham que eu, sei lá, sou fácil. Sim. Aí eu olho pra mim, você tá bem louco? Tá doido? Sabe, tanto que uma das frases que eu mais uso na minha vida é: olha, eu tô brincando com você, tá? Eu tô brincando. É só brincadeira, viu? Você me entendeu, né? Porque senão o pessoal acha que ainda a mulher tem que ser aquela boazinha, quietinha, que fala baixo, calminha. Aí quando você não é esse perfil, aí pronto, aí você não é a mulher de casar, sabe? Que aí a gente pode chegar perto a hora que quiser. E aí é onde dói um pouquinho, porque, poxa, eu tô só querendo ser legal com você, cara. Não tô dando em cima de você. É interessante a gente ver isso, é bacana vocês falarem isso, porque me tocou num ponto que eu não tinha pensado, inclusive, pra essa pauta, né? O quanto vocês se comportarem dessa forma como um homem faria, no sentido de falar palavrão como uma palavra só pra dar intensidade, já coloca vocês numa outra posição, né? E a fala da Viviane me lembrou um outro ponto, num episódio lá do comecinho do Fora do Meio, quando a gente falou sobre negritude, do quanto olhar para uma mulher negra tem um peso de sexualidade, assim como olhar para um homem negro tem um peso de sexualidade que tá intrínseco em qualquer coisa que vocês façam, né? Você vai na padaria comprar pão, parece que isso já é alguma coisa, porque é isso, né? É o que se espera de uma pessoa negra. Sim. Nossa, é cansativo pra caramba. Muito. Até para vocês. Aí tentando trazer aqui até para diversas questões, por exemplo, quando você falou de amizade, de que as pessoas esperam que a mulher tenha um amigo gay, as pessoas também esperam que a mulher tenha um amigo gay dentro daquele padrão. É aquele que vai estar sempre feliz, é aquele que vai estar sempre levando alegria para o ambiente, sabe? Muitas vezes não é assim que funciona, né? Não tem esse padrão, não é assim. Mas existem essas interpretações, né, das amizades. Sim, esse padrão que é o chaveirinho de hétero que a Alana comentou, né? Isso. Que segue esse perfil do cro da novela. Sim. Todo gay é palhaço? É junto? A interpretação das pessoas não tem conexão, né? Não, o fato de ser... Tem um vídeo onde o cara fala que ele é motorista de ônibus, vocês já viram? E que ficam espantados por ele ser gay. Eu achei maravilhoso aquele vídeo. Eu ria tanto. Tipo, olha, uma pessoa comum. Sabe? Como assim? Você é gay e dirige ônibus? Meu Deus!
Como assim? É muito bom. Eu dou pinta. Quando eu dou seta, eu dou pinta. É maravilhoso. Enfim, e é basicamente isso, né? O gay, ele tem que ser engraçado. E que amigo gay é esse que tá do seu lado aí, triste, chateado? Não vai te levar a nada? Não vai te dar uma ajuda num look? Pra que serve essa amizade? Exato. É assim que tem que ser. Ele não é humano, não é um ser humano. Não, ser humano? Não. É viado. Sim. É só isso. E eu acho engraçado a gente, né, tá falando um pouquinho sobre essa questão do coisa e essa cobrança mesmo, né, de você olhar, mas tipo, beleza, mas seu amigo gay não faz trança em você, não cuida da sua maquiagem, tipo, sabe? Não é sobre isso, né, a amizade não é pautada nisso, porque se for pautada nisso, assim, desculpa se você tá se reconhecendo, mas isso não é uma amizade, eu tenho que te dar essa notícia agora. Você errou rudemente. Exato. Você tá sendo só um pet. Vocês fazer um comentário. Vocês já viram um comediante chamado Júnior Chicó? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi esse nome. Já? É que eu sou péssima com nomes. Eu sou horrorosa com nomes. Eu lembro da cara das pessoas, a sua cara eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Um dia se eu for no Rio de Janeiro, eu vou te achar. Vai me achar. Mentira. mas eu, por nome, eu não conheço. Mas Chicó é um nome comum. Comum, né? Eu já ouvi de muitos comediantes. Ele faz o quê? Ele é um comediante assumidamente gay e ele faz stand-up e ele conta em uma das... Já sei quem é, lembrei. Sabe? Ele calado é uma cara de hétero top, gente, não tem? É muito! Eu sei quem ele é. Quer sair Acabei de ver aqui no Google. Isso, ele é maravilhoso pra acabar com esses padrões, assim. Você olha pro Júlio Chicó. Lembrei. Mas assim, e ele tem uma parte do stand-up dele que ele fala sobre uma vez, ele conheceu um casal, que esse casal levou ele à casa deles e começou a perguntar coisas sobre a arquitetura da casa. Mas o que você acha? Isso aqui ficaria como aqui? O que você acha? Essa roupa, como é que fica? Eu falei... gente, cara, o quanto é cansativo. As pessoas quererem te colocar dentro de um padrão que não existe, né? É complicado, é muito engraçado. Mas eu passei por isso no trabalho uma vez. Uma amiga simplesmente olhar pra minha cara um belo dia e dizer: você acha que eu devo cortar o cabelo? E eu disse: não sei. Ela: oxe, mas você não é gay? Eu disse: então, mas gay, eu não tenho curso de cabeleireiro, né? Não sei, assim, que você deve fazer no cabelo. Raspa, talvez? Pois é. Gente, o cabelo é do outro, né? O corpo é do outro. Você pode, sei lá, tentar, mas não... o que acontece? Virou viado e automaticamente baixa o download de, né? Gente, a gente não faz Enem pra poder vir viado, não. A gente não tem um curso preparatório, não é assim que funciona. Amém. Mas é bizarro quando acontece isso. Eu lembro de quando... Tipo assim, volta bem, isso já aconteceu, né? Normal. Não que eu não goste, tem coisas que eu gosto. Por exemplo, assim, com a minha amiga Juliana, a gente ia comprar roupa e eu adorava ir com ela, mas porque a gente já tinha uma relação e eu conhecia ela, eu sabia exatamente do que ela gostava, então pra mim era legal ir por causa disso, assim, as opiniões que eu dava eram reais, mas a gente tinha uma amizade fora daquilo, não era só, ela não me ligava só pra vou comprar roupa, a gente, sabe, era um dos momentos que a gente ficava junto, trocando ideia, dando risada e etc. Era um momento que vocês aproveitavam juntos, né? Exato. Se fosse comprando roupa ou se fosse fazendo uma outra atividade que era legal pros dois, seria a mesma coisa. Exatamente. Não se pautava só nisso, né? Isso que eu acho que é a principal diferença e que as pessoas às vezes confundem, né? De uma amizade. E tem uma coisa que também acontece muito na amizade. Pra fazer essa pauta, eu fiz a pesquisa que eu sempre faço aqui no Fora do Meio. E tem uma coisa que incomoda muito a gente, né? Da comunidade gay. Mas eu acho que isso entra muito mais na questão do chaveirinho hétero do que efetivamente de uma amizade real. E eu queria a opinião de vocês, mulheres, sobre isso. É muito comum de as mulheres acabarem assumindo uma identidade viada. Tem até um vídeo maravilhoso do Porta dos Fundos que brinca um pouco com isso. E o quanto as pessoas, né, a gente que é homem gay, às vezes fica irritado com isso porque não é natural. E você vê que é uma forçação pra construir uma intimidade. Que é quando a mulher assume essa coisa de falar mesmo gírias gays, ou até ficar brincando, etc. E eu acho que é uma via que às vezes acontece de mão dupla, porque o homem gay também acaba fazendo isso com ela, de ficar falando dele no feminino pra poder criar essa intimidade, criar essa aproximação. Vocês já passaram por isso? Como que foi esse movimento? O que vocês pensam dessa situação
bem específica? Já passei. Não posso negar, me envergonho. Mas aprendi, não faço mais isso, não dou mais pinta. Eu entendi meu lugar de fala e eu não faço mais esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente se empolga muito quando a gente conhece o universo, né, pela primeira vez, que você meio que se joga, que se entrega. Meu Deus do céu, tô no... Sabe o cachorro quando vive preso? E você solta, sim, e o coitado sai que nem doido correndo? Ah, pois, é nós mulher no mundo gay. Quando a gente entra lá e fala assim, meu Deus do céu, não vou ser estuprada aqui, caralho, eu posso fazer qualquer coisa. Você entendeu? E a gente se empolga um pouquinho, entendeu? Se empolga. Então, no início, eu acho que toda menina que começa a namorar, é doida, que começa a ter uma amizade um pouco mais sincera, aí realmente você faz parte do universo daquela pessoa, que você começa a conhecer os lugares, começa a conhecer aquela pessoa um pouco mais a fundo, você termina cometendo essas gafezinhas. Mas, com um tempinho, assim, isso quando é com uma amizade verdadeira, né? Quando é uma amizade, sei lá, X, forever, você só faz aquilo pra tentar ter uma afinidade com a pessoa mesmo, sabe? Pra tentar se mostrar próximo ali da pessoa e tal. E, claro que com o tempo você percebe que, né, não é bacana, não é certo. Você não vai tratar aquela pessoa como viado o tempo todo. Você vai tratar ela como seu amigo. Então, não há necessidade mais dessa interação tão próxima ali. Então, as coisas começam a se ajustar, eu acho que com o tempo, e dar uma melhorada. Mas todas nós já cometemos. Eu acho que a maioria das mulheres já pegou. Como é que é o nome do dicionário gay? Bajubá. A gente pegou ali, assim, ó, sabe? E foi. Daí depois a gente aprendeu que calma, respira. Ele é seu amigo. Ele não vai fugir. Você não precisa falar todas as gírias gays numa única frase. Calma. Vai com calma. Aí a coisa anda. Você pode ser só uma mulher, não precisa ser um gay preso num corpo feminino, né? Isso, a Madonna já usou essa frase e hoje em dia eu olho e penso tipo assim, por que Deus? Mas eu queria, porque era muito mais bonito. Ah, mentira, tô zoando. Mas sim, por aqui também, sempre isso, acho que já aconteceu com quase todo mundo, né? E eu acho que é uma busca também pra, acho que tanto dos nossos amigos quanto da gente, pra tentar essa aproximação, tentar se inserir no mundo deles, sabe? Tentar estar mais próxima. Eu acho que aqui comigo sempre foi isso. Mas não dá muito certo não, sabe? Porque é aquilo, não é o meu lugar de fala. A gente busca uma aproximação, mas não é possível. Dessa forma não é. E não tem necessidade de ser assim também, né? A gente se aproxima de outras formas. Sim, a gente até fala que isso é uma homofobia do bem, né? Porque não tem uma intenção de ser um ataque, mas você acaba pegando o estereótipo da coisa. Já aconteceu comigo, assim, de amigas minhas vierem e, tipo assim, soltarem um bordão, tipo, sei lá, uma louca e do nada, e eu, tipo, eu nem falo assim, sabe? Não sou eu, não faz parte da minha persona enquanto homem gay esse tipo de fala, de pajubá, etc. E eu fico muito olhando, tipo assim, o que você tá fazendo, sabe? E vocês lembram, assim, que momento que vocês se tocaram de que, opa, isso não tá legal, não tá... Foi um toque que deram pra vocês ou vocês perceberam sozinhas? Porque às vezes as pessoas podem... O vídeo do Porta dos Fundos. Ah, isso foi o balde de água fria. Que aí eu parei e falei assim, eita, eu acho que eu... Claro, não era exagerado igual aquela moça. Mas eu olhava assim, eita, que eu acho que eu me identifiquei. Não foi legal. E aí eu comecei a ler um pouquinho sobre isso. E aí eu fui conversar com alguns amigos que são gays. E falar, isso realmente incomoda vocês, mulheres? E aí, sim, incomoda. Aí eu entendi. Tudo bem. Desculpa aí, foi mal. Mas foi no vídeo do Porta dos Fundos mesmo. No início, eu nem tinha entendido que aquilo tava errado. Mas o que tem? Não, eu só tô sendo legal, ela tá sendo legal também. Oxi, povo chato. Aí depois não é tão legal. Tá bom, entendi. Aí foi. Comigo foi um toque do meu amigo. De um dos meus amigos, né? Sobre falar. Porque ele falou, gente, a gente não fala assim, porque parece que se fala assim o tempo inteiro, né? E não é assim. E ele falou assim, tem coisa que eu nem sei. Tipo assim, você tá querendo falar uma coisa que eu nem sei, que eu não uso. Então... É muito assim, foi um toque de um amigo meu. Eu falei, então nem tive tanto essa percepção do exagero, de tatão, e essa busca mesmo como eu falei antes de me inserir. Mas foi ele mesmo falando que eles não utilizam, não é assim, né? Que acontece.
Sim, é interessante a gente perguntar isso, até porque deve ter muita gente que às vezes não parou pra pensar nisso, só reproduz, porque é uma coisa muito do ser humano, né? De você querer imitar um comportamento pra poder inserir. Isso nos torna animais sociais, isso é visto no mundo animal. Nós somos animais, né? Então nós seguimos essas regras que a natureza acaba colocando no nosso DNA, digamos assim, e a gente não percebe. Então é interessante a gente ter esses toques, até porque nem todo mundo nasce sabendo, né? A gente comete alguns erros e eu acho que uma das funções aqui desse podcast é justamente dar esse toque pra gente poder criar uma relação melhor, né? Porque a gente já sofre tanto, é tão bacana quando você encontra alguém que você tem essa relação legal, essa relação pura, essa relação que não tem medo, e você às vezes estragar ela por uma desinformação é muito ruim. E uma das coisas assim que eu lembro das minhas amizades e que eu tenho muita saudade, as minhas melhores amigas da escola foram, cada um seguiu a sua vida, né? A gente gosta muito ainda um do outro, se fala muito de vez em quando. E uma situação que eu lembro muito assim, eu queria muito que vocês contassem as histórias de vocês, porque com certeza vocês devem ter passado por isso também, era de quando elas começavam a namorar, os namorados ficam morrendo de ciúme de mim porque eu sempre tava junto com elas. E como eu era essa coisa, tipo, ninguém sabia. Todo mundo falava que eu era gay, mas ninguém tinha certeza porque eu nunca tinha falado, ninguém tinha me visto com outro cara, mas também nunca ninguém me viu com uma outra menina. Então, tipo assim, quem é o Fernando? O Fernando tá afim da fulana, porque eles só andam junto, o Fernando vai na casa dela, o Fernando a mãe dela gosta do Fernando. E era essa construção, tipo assim, de eu estar grudado o tempo todo. E eu lembro que teve uma situação em que esse menino, no aniversário dele, ele quebrou o braço, porque ela tinha me ligado uma vez no meio da festa pra me falar alguma coisa, e ele viu que ela tava falando comigo, ele ficou puto e saiu pisando duro da festa de aniversário dele, deu um soco numa placa de trânsito e quebrou o braço, porque ela estava falando comigo no telefone. E ela ficou muito preocupada. Então, ela ficou muito preocupada depois comigo, tanto que ela disse, eu vou me afastar um pouquinho de você porque o fulano tá com um ciúme, e eu fiquei assustada. Eu disse, não, por favor, né? Ainda bem que foi a placa e não a cara dela, né? Então, mas eu fiquei muito assim, mas gente, eu não fiz nada, eu não tô fazendo nada, tipo, a gente é só amigo. Rolou alguma coisa assim parecida com vocês, de ciúme de namorado, e como que vocês lidaram com isso? Não, comigo nunca rolou, porque na verdade comigo rolava o contrário. Porque o mundo inteiro sempre infernizou a minha vida se eu não tinha ciúmes do meu marido com o nosso amigo. Porque os dois são muito próximos. Sim. Tem um amigo meu que ele fala assim, que na verdade tava assim, ó, o meu marido aqui e o padrinho do meu filho aqui. E eles iam vir, em algum momento na vida deles, eles iam se juntar. E eu vim aqui na contramão e quebrei tudo, entendeu? Que o meu marido era para casar com o padrinho do meu filho, porque eles se combinam muito. A gente foi num casamento... Posso só te interromper um minutinho, só para contextualizar o ouvinte? Pode. O marido da Alana, gente, vocês não ouviram o episódio Criança Viada? Depois você escuta que você vai entender exatamente esse contexto. Você vai entender. Não só criança, adulto também. Porque aí ele é muito... Os dois são muito próximos. Tanto que eu terminei me aproximando, né, dele. Ele realmente foi inserido na minha família. Foi aniversário dele na semana passada e, assim, quem tava lá era eu, o William, o Vitor e a família dele. O pai, a mãe e a irmã. Acabou, entendeu? Então, assim, nós somos muito próximos. E muita gente, nossa, atormenta a minha vida. Reclamava. Nossa, mas eu não confiava. Mas eu vou confiar em quem, então? Pelo amor de Deus, eu não posso confiar no padrinho do meu filho e no meu marido. Ferrou. E outra, gente, se eles se apaixonarem um dia, que eu dou na cara dos dois. Mas é pelo ódio e pela amizade. Eu falei, pô, William, se é pra me largar, me larga enquanto eu tô nova. Porque depois que eu tô velha, aí eu dou na sua cara. Mas o mundo tinha muitos ciúmes. Eu olhava e falava assim, meu Deus, como pode? E eu tava falando do casamento que nós fomos. Os dois me largaram. Mentira, eu fiquei sentada lá embaixo, que eu tava morrendo de preguiça de andar, que tava de salto, um negócio que dói no meu pé. E os dois foram tirar foto no buffet. Fizeram foto de noivo no buquê da noiva. Eles invadiram o quarto da noiva pra tirar foto. E eles estavam numa felicidade, um tirando foto do outro, e depois eles tiraram foto de casal. É hilário. Hilário os dois juntos. Assim, parece duas crianças brincando. Sim. E eu passei o meu casamento inteiro com muita gente. Ai, mas é porque o meu marido não é aquele machão, aquela coisa de, né, sou hétero top, fala grosso. Ele até brinca às vezes com isso. E me infernizavam a vida. A vida, nossa, mas eu não ia confiar. Ai, só, mas ele tá com quem? Nossa, mas... Assim, gente, deixa eu ser feliz. Vamos todo mundo ser feliz. Vamos cada um cuidar da sua vida, que é melhor. Deixa meu marido ser viado em paz. O que vocês têm a ver com isso? Eu não tô incomodada. O que vocês estão? A minha vida foi assim.
E eu não namorei com nenhum menino na época que eu tinha amizade da escola com os meninos gays. Os meninos gays me protegiam dos meninos héteros, eu acho. Eles não deixavam chegar perto de mim. Eu sou uma amiga, eu sou do time mega ciumenta. Eu sou muito ciumenta. Eu tenho muito ciúme dos meus amigos. Eu tive, sim, muito ciúme. Falando desse meu amigo, antes dele se sentir livre pra assumir a sexualidade dele, ele foi noivo, ele namorou outras meninas. E eu sempre fui a amiga que falava assim, não presta pra você. Não vai dar certo. Larga esse barco que tá errado. Mas sem saber, tá? Mas eu sempre fui algo essa me amiga. dizia. Pois é, todo meio me dizia, todo meio que eu brinco assim, todo mundo falava, ele não é gay, né? Não, meu amigo não é gay, porque é isso que você tá falando do seu marido. Provavelmente ele deve ter desbarrado e sofrido muito, porque todo mundo coloca ele dentro de uma caixinha padrão que não existe, né? Exato. Mas enfim, eu sou amiga ciumenta e o meu amigo também é muito ciumento. Até o meu amigo ter uma amizade legal com meu marido, foi assim, ó. A gente penou. Ele tinha Deixa eu ver se ele merece ela. Era exatamente isso, mas eu consigo ser pior. Eu sou pior. Porque eu sou esse tipo de pessoa, como a gente conversou até antes, que se alguém fizer mal a ele, eu vou ser a pessoa que vou estar ali na linha de frente pra dar aquele pequeno soco. Mas é isso, eu sou muito ciumenta. Eu tenho esse instinto de proteção em relação aos meus amigos. E a Lana falou uma coisa legal, assim, que acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender a construção da confiança, né? Quando as pessoas falam, eu sofro isso até em relação ao meu marido, porque eu sou um tipo de pessoa que nós temos amigos, eu confio no meu marido, confio nos amigos e é isso aí. Eu sou o tipo de pessoa assim, você vem na minha cara, eu durmo cedo e eu vou descansar. E os amigos ficam. Quantas vezes o meu marido já ficou com uma amiga bebendo de madrugada na minha casa? E desculpa que eu vou falar, foda-se. Mas assim, eles são amigos e estão ali conversando. E tem um momento de intimidade deles. Às vezes ele quer falar uma coisa com a amiga e a amiga queria falar alguma coisa com ele que era da amizade deles, sabe? E assim como eu tenho com o meu amigo também. E não tem essa de, você confia? Confio no que eu construí no meu relacionamento. Tanto de amizade quanto com o meu marido. Acho que as pessoas têm muita dificuldade em relação a essa confiança, que também tem a ver com a segurança que a gente falou lá na frente, né? Como as pessoas não se sentem seguras, então é difícil a pessoa entender que existe sim amizade entre homem e mulher. É difícil pra caramba, mas existe. Existe, né? E é pra gente confiar. Eu voltando à pauta, eu sou amiga ciumenta, sim. Eu sou um nojo. Eu sou um nojo. E que me surpreende essa coisa das pessoas, tipo assim, se sentirem à vontade de entrar no relacionamento de vocês e dizer, olha, tem certeza que você confia na pessoa com quem você se casou? Tipo assim, quem é você? Quem te convidou, né? A pessoa sem noção é o que mais existe. Agora que começou o movimento mimimi, que é agora que o pessoal tá... Opa, é mesmo. Eita, mas talvez eu não tenha que me meter nisso. Não, gente, eu já vi gente falando mal do nome de criança que a outra mãe escolheu. Eu falei assim, mulher, pelo amor de Deus, se a mãe escolheu esse nome, quem é tu pra falar que o nome é feio ou bonito? Nossa, a mãe perdeu um tempo na vida dela ali escolhendo o nome da criança e tu tá aí falando e olha o teu nome pra ver também, pra falar dos outros. Sim. Sabe? Então, assim... Mas tem gente sem noção é o que mais tem. O Brasil é exemplo disso. Sim. Gente sem... Você acha no direito de falar da vida do outro? Redes sociais, eu acho que fez isso explodir, porque se a pessoa posta uma foto, as pessoas se acham no direito de julgar que tá com um corpo bom, ruim, tá com cabelo bom, ruim, tá com isso, tá com aquilo. Sabe? Eu tô postando uma foto. Eu não tô perguntando pro senhor o que o senhor quer. O que o senhor acha do meu cabelo, da minha orelha, do meu pé, da meu... Não, eu tô postando uma foto que eu me achei boa, porque ninguém vai postar uma foto feia, normalmente. E aí vem um monte de enxurrada, mas as pessoas são muito sem noção. Muito. Tanto que muita gente me chama de grossa porque eu sou a da patada. A pessoa, mas o que você tem a ver com isso? Em que momento eu te perguntei mesmo? Que eu não tô lembrada aqui? Ai, não, eu só tava falando. Você não me pediu pra você falar? Eu não falei com você? O que você tá falando comigo? Te conheço. E eu sou assim, a pessoa não... Por isso que eu falo, quem é meu amigo é meu amigo. É meu amigo e conhece, sabe quem eu sou. E assim, eu não sou grossa, aquela desculpa daquela pessoa mal educada que é grossa. Eu sou muito verdadeira. Não sou. Não sou esse tipo de gente, não. Sou verdadeira com o quê? Na maioria das vezes eu sou falsa mesmo. Porque a gente não pode ser verdadeiro senão as pessoas se machucam. Eu sou verdadeiro com quem pede pra ser comigo. O resto eu vou ser aquela... esse cabelo tá bonito. Tá bonita, tá ótimo. Posso ter achado detestado, mas eu vou dizer que tá bonito se eu não tiver intimidade com a pessoa. Se eu tiver, eu vou ser sincera. Eu vou, minha amiga, vem cá. Você me perguntou, sabe o que é? É que ficou esquisito. Eu não tô gostando, não.
Você tá se sentindo bem, assim? Porque se você tiver, manda bala, bola pra frente. Senão vamos passar uma outra coisa aí que tá esquisito. Mas aí vai ser da amizade que eu vou ter com essa pessoa. Agora, pô, mal tem amizade comigo, vem cuidar da minha vida, do meu casamento, do sei lá o quê. Ah, pra merda. Sim. Aí eu sou grossa, infelizmente. Eu sou do time da Lana. Eu também sofro com isso, com essa interpretação das pessoas. Esse jeitinho meigo. Eu sou de falar também. E aí, às vezes, a gente fala de uma forma que o outro interpreta, acha que a gente tá sendo grosso, que tá sendo... E às vezes nem foi essa a intenção, não é essa a vontade, mas... Sei como é, eu sou de Sagitário, é exatamente assim. Às vezes a boca fala uma coisa que não era pra ter falado e ela foi e falou. Às vezes não é nem a boca, às vezes é só a cara mesmo. Então. Precisa nem falar. Sim. Agora, aquelas, né? A louca do signo. Peraí, você é Sagitário, você é qual signo? Eu sou canceriana. Câncer. Câncer é bonzinho? Que tu tá errada? Não, eu não sou boazinha. Olha, eu disfarço bem. Aquela preconceituosa dos signos. Não, mas Câncer, ele tá ali metade embaixo d'água. Metade você não sabe, não tem ideia do que tem ali embaixo. É meio isso aí. Eu tenho pouquíssimo. Os amigos cancerianos que eu tenho são todos amigos. Não, mas bem são amigos. Extremamente. Mas tem um ladinho ali que se você mergulhar um pouquinho mais fundo, você vai ver umas coisas que talvez você fique assustado. Mas... Continua, deixa eu parar de falar. Olha lá, o estereótipo, né? As gays falando de signo com as amigas. Ai, meu Deus, acabei com o programa, mas tudo bem. E baseado, né, então nessa relação de amizade com os amigos de vocês e nessa construção que a gente viu, o que vocês acham que as mulheres podem aprender com os amigos gays? Com esses homens que têm esse lado um pouquinho privilegiado de entender um pouquinho o cérebro do masculino e ao mesmo tempo conseguir falar a linguagem das mulheres. Olha, o que eu aprendi depois de passar por, né, um período de amizade, de conhecer, é que existe um mundo colorido, assim como existe um mundo dolorido, né? Realmente o universo, né, gay é muito diferente das mulheres, é muito mais divertido muitas vezes, é muito mais legal muitas vezes, é muito mais seguro muitas vezes, só que a gente aprende que essas pessoas também têm dores e muitas vezes têm problemas que eu não enxergava na vida, que existiam, né, que nem com esse meu amigo mesmo, que é o padrinho do meu filho. Ele, uma vez... Eu cheguei a perguntar pra ele, mas por que você já não chega numa pessoa e fala que você é gay? Sabe? Aí acaba com essa história. Aí ele falou assim, você já chegou alguma vez em alguém e falou, oi, bom dia, tudo bem? Meu nome é Alana, eu sou gay? Ou eu sou hétero? Você imagina isso pra mim? Como seria me apresentar dessa forma? Aí onde eu paro e falo assim, nossa, é mesmo, né? Tipo assim, se alguém vir falar pra mim, eu sou gay, eu vou falar, beleza. Legal, bacana, bom pra você. Agora, outras pessoas não vão, né? Aí a gente vai descobrindo, tipo, quanto a pessoa... Eu sempre fui uma pessoa muito livre, né? Sempre fui um espírito livre. Minha mãe arrancava os cabelos por causa disso, porque eu saía sem eira nem beira e conversava, e falava, e brincava. E você não poder fazer isso, porque você vai ser mal interpretado, porque você corre realmente o risco de acontecer alguma coisa com você. Então eu aprendi que existem dores também, que muitas vezes não tá no meu universo, assim como a negritude também eu aprendi, só vim aprender depois que eu casei com uma pessoa negra. Antes disso, eu não entendia por que não podia sair sem o RG de casa. Não fazia o menor sentido. Eu não vou no cartório, pra que eu quero RG? Entendeu? Então, assim, depois aí que você vai entrando nesses universos, eu acho que isso é muito importante, que os homens héteros cis, parece blá blá blá, parece, mas amiguinhos, vocês precisam conhecer o outro lado da moeda, entendeu? Assim como vocês precisam saber sobre as mulheres, saber sobre os gays, saber sobre os negros, saber sobre os indígenas, ou qualquer outra etnia que seja fora, até preconceito que a gente tem com árabe, com, sei lá, chileno, sabe? A gente precisa aprender que as pessoas não é aquilo que passou na Rede Globo, não é aquilo que o jornal disse que era. A gente precisa conhecer, e cada ser humano tem uma dor, e eu acho que foi com os gays a primeira vez que eu entendi que cada pessoa tem sua dor, que cada pessoa tem um jeito de sentir aquilo, que pra mim, se alguém falasse, sabe, sou gay, tá bom, mas para aquela outra pessoa, se falar vai doer, ou tirar as pessoas do armário, eu não entendia. Mano, sai do armário, sabe, seja livre. Peraí, pra mim é fácil ser livre, porque eu sempre fui livre a minha vida inteira. Então eu tenho um apoio de mãe, de pai, de irmão, de não sei o quê. Será que o outro tem essa mesma
possibilidade, né? Então, com o universo gay que me abriu as portas pro ser humano, no geral, de ver que existiam pessoas diferentes de mim. Eu tinha uma noção do que era, quando eu sou uma tapada, né? Mas eu nunca tinha parado pra pensar. E aí foi quando eu comecei a refletir algumas coisas na minha cabeça, de os meus preconceitos, que a gente é muito preconceituoso. Quando eu era criança, eu falava que pra que ser gay desse jeito? Não podia ser só gay normal? Precisa ser assim, afeminado, sabe? E até entender que esse gay afeminado talvez fosse uma pessoa trans que sofreu a vida inteira não aceitando seu próprio corpo. Então demorou um pouquinho pra gente aprender e ter noção do ser humano, o quanto nós somos complexos e o quanto somos lindos num geral, e que a gente precisa enxergar essas belezas e tirar a beleza padrão que a gente tá tão acostumado a enxergar. Isso acho que foi o que eu aprendi verdadeiramente, porque como eu tinha um amigo muito próximo, me doía muito as coisas que falavam dele, me doía muito as coisas que eu ouvia e que ele passava, sabe? Eu sentia muito perto de mim aquilo. É a mesma coisa que acontecia com uma amiga minha que é negra, e eu só fui entender algumas dores dela, tipo, nossa, só depois de ver, porque pra mim aquilo era irreal, nem acontecia mais. Eu tinha a ilusão, a doce ilusão que o nosso país era um país liberal, que o Brasil era aquele Brasil lindo, maravilhoso, que a gente tava indo cada vez mais pra frente. E aí eu descobri que não. Aí eu entendi o que significa minorias, porque minorias na minha cabecinha era minorias quantidade, entendeu? Não fazia sentido as pessoas negras serem minorias, sendo que era a maioria do nosso país. Mais de 50% é negro, como que é minoria? Ah, tá, agora eu entendi o que é uma minoria, sabe? Os direitos que não são respeitados. Mesma coisa com os LGBT, aí até isso, gente, a sigla, uma coisa que vocês precisam melhorar é essa sigla. Eu sei que o povo zoa, xingando vocês, falando negócio zoando, aproveita a sigla pra zoar, né, de chamar vocês de tudo que é letra do alfabeto, mas é difícil, eu tenho a memória fraca, eu tenho que anotar, uma vez eu fui atrás pra saber, mas eu já esqueci. Mas eu sei que existe aí, cada sigla tem um porquê, né, eu até aprendi o que é queer. Kill. É esse negócio aí, que eu achei muito legal. Muito diferente. Entendeu? E aí, poxa, foram com os meus amigos gays que eu fui tendo uma noção do que é um ser humano. Que, né? Além dele ser gay, ele é um ser humano. E quem mais é ser humano? Quem mais? Ah, meu amiguinho que é negro também é um ser humano. O outro amiguinho que é não sei o que também é um ser humano. E não é um ser humano igual a mim. Então eu acho que isso que eu aprendi com esse universo. Eu aprendi muito a julgar menos, respeitar mais, e é muito clichê o que eu vou falar, mas amar mais, muito mais. Eu amo demais os meus amigos, eu amo demais, demais, demais. Eu morreria, assim, sei lá, se eu visse, é o que eu falo, se eu visse que alguém vai fazer algum mal, eu me jogo na frente. Acho que o nível de amizade é esse. E até falando de uma outra experiência minha, vindo do julgamento, né, e do quanto a gente não nasce preconceituoso, mas a gente absorve o preconceito. Eu dancei por alguns anos da minha vida e tinham poucos meninos, pouquíssimos meninos. E o quanto esses meninos eram julgados porque eles dançavam e gostavam de dançar. E eu tinha um amigo gay que ele se escondia muito, sabe? Ele tinha, eu não sei se eu posso falar isso, né? Mas um jeito mais afeminado. Como é que eu falo pra ser correta? Eu também ando pelo esse meio da Alana. Eu tento usar os termos corretos, mas eu também não... Eu tô meio mas é exatamente assim. Ele tinha um jeito meio afeminado. Eu tenho medo de ser desrespeitoso, sabe? Desrespeitosa. Eu não quero que soe assim. Mas eu tinha esse amigo e ele, a todo momento, ele tava tentando namorar uma menina que dançava com a gente. E eu via que era uma busca, eu olhava e era uma busca que já não fazia mais bem a ele, sabe? Mas ele já era tão julgado ali dentro da dança que ele tava a todo momento tentando se provar. Talvez se provar também, né? Provar o quanto ele era homem, sabe? E eu vi que foi muito sofrido. Muito sofrido. É muito complicado, é muito complexo. Então, essa questão do... Acho que por isso que eu usei. Quando a gente olha uma pessoa e aponta o dedo e julga, a gente não sabe quantas dores, em quantas feridas a gente tá colocando o dedo. Isso é muito complicado. Aí eu volto também a falar da empatia. Ninguém gostaria que fosse o oposto, né? Então, acho que o ideal é não fazer com ninguém. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Sim. Mas é sobre isso. Acho que julgar menos, respeitar mais e amar mais ainda. Sim. Eu acho que realmente essa intersecção que o mundo gay traz,
porque é isso, né? Apesar de ser um estereótipo, essa coisa de ser uma figura masculina, ou seja, tem um cérebro ali pensando como um homem, na grande maioria das vezes, mas de ter esse entendimento, né, do lado feminino, do que é dito feminino, né, permite que role uma troca, né, há uma ponte ali mais fácil de ser construída, porque realmente, às vezes você vai conversar com um homem hétero sobre algumas situações, e homens héteros, vocês por acaso estiverem ouvindo, vocês não sabem a sorte que é pra vocês que nós, gays, existimos, porque se não fosse a gente, as mulheres não iam olhar pra cara de vocês nunca, eu acho, porque eu acho que a gente consegue traduzir algumas das coisas que vocês fazem, que permite que elas até, tipo assim, facilitem esse interesse, porque eu vejo que muitos homens héteros, eles são tão encaixados dentro desse mundo do homem padrão, machão, garanhão e etc, que eu acho que eles por si só não teriam a menor chance com uma mulher, porque eles nem sabem o que uma mulher busca. Então, vocês, homens héteros, se beneficiam muito dessa amizade mais do que talvez a gente próprio. Não sei se você concorda com isso. Sim, vocês conseguem dar uma abertura às vezes que provavelmente a gente não teria a questão da segurança. A gente jamais teria essa coragem. Pode até achar bonitinho ali, interessante, mas lá no fundo sempre existe aquele medinho. Sim, acho que a interpretação também pra mim. O Fernando falou uma coisa assim, que muitas vezes eu não consigo entender a cabeça do meu marido. Vem o meu amigo. Ele fala, Vivi, é esse caminho aqui, Vivi. Porque às vezes eu brinco, eu falo, cara, às vezes eu não consigo traduzir. Não tô conseguindo te entender. Tá difícil. E às vezes é besteira. E realmente, quando esse amigo, ele perpassa esses dois mundos, né? Então, muitas vezes ele fala assim pra mim, Vivi, ele só tá querendo te dizer isso. É só isso? Ah, então tá. Agora ficou mais claro. Consegui interpretar de uma outra maneira. É muito louco, mas acontece muito isso aqui em casa. Muito, mas muito. Muita frequência. Sim. O meu é o contrário. O padrinho do meu filho, o Rodolfo, que interpreta o meu mundo para o meu marido. Ele que traduz. Às vezes acontece. Ele, mas por que ela tá tendo essa atitude? Aí ele vai lá e explica, vem cá, senta aqui, vem. Deixa eu te explicar. Muitas vezes acontece isso. Sim, é bacana ter essa ponte. E o inverso, na opinião de vocês, assim, o que a gente, como homens gays, consegue tirar de proveitoso dessa amizade com as mulheres? O que a gente pode aprender com vocês que torna essa nossa relação tão próspera, tão bacana? Eu acho que vocês aprendem que o machismo existe verdadeiramente, porque vocês sentem na pele, ele também. Sim. Que às vezes até não entendia muito bem por que a mãe tinha determinada atitude, por que a sua tia era daquele jeito, por que a sua amiga reage daquela forma. E aí você entende, porque assim, na minha opinião, eu acho que os homens pensam assim, o único defeito do gay é que ele lembra a mulher. Porque se o viado não lembrasse as mulheres, não associasse ao mundo feminino, eu acho que ser gay num mundo paralelo ia ser até mais macho do que ser macho. Ia ser uma coisa assim, extraordinária. Você é tão foda, tão homem, que você nem precisa de mulher. Olha só como isso é incrível, entendeu? Se vocês não fossem afeminados, menino do céu, vocês seriam maravilhosos. Você não tem noção. O mundo ia ser gay, literalmente. O pessoal brinca e fala que o mundo vai se acabar em viado. Eu acho que iriam mesmo, porque, sei lá, parece que pros homens a gente é meio que descartada, né? Muitas vezes no universo masculino. Hoje em dia, sim, obviamente, como eu digo, as coisas melhoraram muito, mas... Desculpa te cortar, mas eu concordo muito com o que você fala, porque a gente vê nas relações dos homens héteros cis o quanto a relação deles com outros homens é tão mais forte do que a relação deles com mulheres, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela tem esse... Como é que eu vou chamar isso? De um homo... Acho que uma relação entre dois homens, por mais que eles sejam héteros, é muito mais forte do que qualquer relação. Tanto que a gente vê em realities, etc., o quanto os homens se protegem, ou na sociedade em si, né? Se unem. O quanto os homens se unem, o quanto os homens sempre vão privilegiar outros homens em detrimento de mulheres. Inclusive, às vezes, a própria esposa ou a própria pessoa com quem ele tem uma relação, né? Exatamente. E nós, mulheres, somos ensinadas a não ter essa parceria entre nós. Isso é uma luta assim, que eu falo sempre. Toda menininha novinha que eu conheço, com aquele discurso de eu não tenho amigas mulheres, porque elas não me entendem. Eu gosto de ter amizade com homens. Não, querida, vá ter amizade com mulher, porque é essa amizade aí que vai te salvar lá na frente, sabe? Os seus amigos homens são legais? São legais pra caramba. Mas a cabecinha deles ainda é ruim, viu? A chance grande de um cara te ferrar
ganhar é muito maior do que a sua amiga. A gente foi ensinado a disputar sempre, porque sempre tem que ter a mais bonita. A gente não vê tanto o mais bonito, né? Então, hoje, o máximo que a gente vê é o garanhão, o que pegou mais, né? Mas a gente não vê. E isso, eu acho que essa construção de amizade entre mulheres tá melhorando hoje em dia, mas eu acho que isso mostra realmente, assim, o machismo não é só o marido que bate na esposa. Sabe, a gente precisa entender o quanto realmente nossa sociedade tá ali corrompida, porque a mulher é isso e o homem é aquilo. A gente precisa muito, a partir do momento que a gente conseguir tirar essa diferença tão absurda, né, a gente não vai ter mais preconceito com os gays, porque os gays não vão ser mais um homem fraco que lembra uma mulher, entendeu? A gente não vai ter mais o problema das meninas se sentirem inseguras e ter que se colocar numa caixinha, como você disse, que eu preciso ser assim, assim, assado, porque senão ninguém me aceita, e aí eu vou ser largada de lado, e se eu for largada de lado, a única forma da mulher ser feliz é casada, com filhos, e... sabe? Então acho que todo esse sofrimento, essas dores que a gente se causa hoje em dia, melhoraria se a gente conseguisse acabar com o machismo. Eu sei que é muito difícil, quase impossível, talvez nem nesse século seja, mas já vem melhorando muito, né? Se pensar um século atrás, o negócio era bem pior. Então acho que a gente vai com calma aí melhorando. Mas eu acho que é isso, eu acho que mostrar o quanto ser mulher é sensível, e não sensível na parte frágil, não, sabe? Mas assim, mostrar pro cara de tipo, quando era criança, ele não se preocupa em colocar uma camisa pra não mostrar o peito, ou ter que ficar com a perna fechada, sabe? Mas agora ele se entendeu a sua sexualidade, se entendeu gay, ele não pode mais agir de determinadas formas, que agora ele corre risco, igual as meninas correm. Eu acho que isso é o que humaniza um pouco mais as mulheres para os homens gays, e a gente entende um pouquinho melhor vocês quando vê que talvez seja um pouquinho frágil. Então tudo isso, acho que essa é a conversa que vai tendo. Sim, sim. Acho que sororidade é assim que fala essa palavra? Sororidade. Mas é que isso é usado um termo feminino só. Sim, sim. Não, mas nós, quando você falou sobre mulheres, meninas jovens, eu vejo isso muito aqui em casa, porque aqui em casa, na realidade, na família da minha mãe, sempre o centro, o núcleo eram as mulheres, né? Os homens saíam, né? Fugiam das suas responsabilidades, e as mulheres da minha família sempre foram assim, né? Tiveram que assumir muita responsabilidade. Mas voltando aqui, eu acho que a gente pode, uma linha facilitadora da mulher, da amizade em relação ao homem gay, talvez seja levar as coisas de uma forma mais leve. Porque eu acho que a gente já passou e vai passar por muitas coisas. Mas eu acho que a mulher, ela tem uma possibilidade de trazer uma leveza. E não é abrandar as coisas, não é isso. Mas a dor, como a Lana falou, são tantas dores, muitas vezes, que às vezes levar essa dor de uma outra forma pode ser muito interessante para esse amigo, sabe? Não é abrandar, não é acalmar, não é abafar, não é isso. Mas é levar de uma outra forma. Talvez... Eu acho que até a compreensão, né? Tipo assim, eu sei que você tá sofrendo porque eu também sofri. É aquele assim de dar a mão, né? Exato. Acho que é isso, exatamente, Alana. É difícil o amigo, né, falar pro outro que tá sofrendo. Eles são muito unidos, muito companheiros ali quando precisam se defender. Tipo, acho que deve ser algum rolê de guerra aí que que os homens se aprenderam a se juntar ali no perigo, entendeu? Sim. Mas na hora, acabou a guerra, começou a paz, eles não sabem muito interagir, não. Por isso que eles meio que parece que rosnam um pro outro, é esquisito. Acho que é exatamente isso, é como cada um leva, né? Às vezes não precisa ser agressivo, porque às vezes é isso, às vezes só chutar a porta não vai fazer a gente chegar a lugar nenhum. É claro que precisa, é necessário, mas nem sempre. Então eu acho que é isso, acho que talvez uma leveza. Sim, e deixa eu acrescentar uma pergunta. Vocês falaram umas coisas agora que eu fiquei pensando. Uma das coisas que eu acabo enxergando em conversa com outros homens gays, né, e próprias pessoas da comunidade, isso inclui mulheres lésbicas, pessoas bissexuais, etc. A gente enxerga em comum acordo o quanto o meio gay, do homem gay, principalmente do homem cis gay, ele é extremamente machista e misógino. A gente passeia por essa coisa do feminino, a gente brinca um com o outro se tratando no feminino, mas ao mesmo tempo tem aquela classe do gay que... Ai, vagina, que nojo. Ai, eu sou tão viado que eu nasci de cesárea para não ter nem que encostar. E esse tipo de comentários que são depreciativos para a figura da mulher, né? Como que vocês olham, vocês sendo mulheres e tendo essa amizade com homens, a gente pode acabar escorregando nessas horas também e falando algumas coisas, né? Vocês enxergam isso também? Já aconteceu com vocês terem que dar esse toque e dizer, olha, meu amigo, isso não foi legal? Já. No podcast lá no Cachorro Vênus, tem acho que um dos últimos episódios, se não for o último episódio que nós lançamos, que tem
tem uma discussão minha com o Rodolfo, justamente sobre isso. Ele falando alguma coisa sobre... que eu acho que é uma mulher falando mal de outra mulher, né? E aí eu falei pra ele que não era assim, tal, que tinha que tomar cuidado, porque nós mulheres, aí justamente entra aquilo, que nós fomos ensinadas a nos odiar, que nós temos que ser sempre superior uma a outra, porque nós precisamos ser o destaque, porque não existe um grupo de mulheres, entendeu? Um grupo de mulheres é fofoqueira, entendeu? Um grupo de homens é um jogador de futebol. Então, aí nisso a gente começou a discutir, aí ele começou a falar algumas coisas, e eu peguei e falei pra ele, tá vendo? Tá aí, ó, eu sou mulher, eu sei mais do que você sobre esse assunto, você tá dizendo que sabe mais do que eu. Aí ele, não tem nada. Aí depois, passou-se um bom tempo, ele veio um dia conversar comigo e ele, você tinha razão aquele dia, viu? Putz, eu ouvi de novo. Aí é óbvio que ele aprendeu um pouco mais sobre machismo, um pouco mais sobre o feminismo, como as coisas funcionam, o quanto o homem se sente superior à mulher, o quanto o homem sempre se acha mais inteligente que a mulher, mesmo sendo num assunto feminino, mesmo sendo um assunto onde a gente domina, né? E aí ele falou assim, putz, você tinha razão, realmente, aquele dia eu fiz um negócio que não foi legal, você tinha razão naquela hora, que eu não deveria estar falando aquilo, quem sou eu pra estar julgando a atitude de duas mulheres? Então acho que é isso, com o tempo as coisas vão aprendendo, a gente vai, o universo masculino tem, querendo ou não, gente, vocês só, assim, até, sei lá, 11 anos, a não ser as crianças que são trans, né, e depois se entendem trans, até essa idade você era um menininho. E você recebeu todos os benefícios de ser um menino. E você foi ensinado o quanto carga você... da sociedade que é machista. Não, sim. Eu tô falando só do lado bom de você se empoderar como eu sou homem, eu posso falar, eu tenho que ter autoridade, eu posso falar, eu posso fazer, porque você pode, entendeu? Ninguém nunca disse que você não pode. Não é que nem as meninas que, não. A menina acho que é a que mais escuta não na vida. Sim. Não pode. Não faz isso. Ai, não, isso não é legal. Ai, não. O menino não, sempre vai lá, faz. Ai, não, isso é... Moleque é assim mesmo. Moleque. Agora, a menina não, você não é uma menina, você tem que se comportar assim. Aí a gente aprende. Então, tem essa autoestima masculina. O ego masculino vem desde a infância, criado ali, né? Foi construído. E acho que isso vocês aprendem depois de um tempo com a gente. E fala, poxa, é verdade. E esse ponto eu nunca parei pra pensar. Sim, a Alana falou uma coisa que me remete a uns pensamentos e a algumas conversas até que eu tenho em casa. Mas como o homem aprende a ver o sexo, né? Eu tô indo por essa linha porque como a gente chega até isso, o homem normalmente ele é educado sexualmente por filmes pornôs, né? Então muitas vezes dentro daquele cenário, ele enxerga a mulher como um pedaço de carne. Então, é também para voltar nesse assunto que você tá falando. Muitas vezes o homem acha aquilo, primeiro que dentro daquele cenário ele sempre é superior à mulher, né? Ou dominante. Eu acho que é uma construção que se leva para toda a vida e para todos os outros ângulos da vida. Ele vai sempre se ver como superior. Uma mulher não sabe sobre determinado assunto, uma mulher não sabe o ponto de prazer dela, uma mulher não conhece o próprio corpo, né? Enfim, dentre todas as outras coisas. Uma mulher não sabe falar sobre futebol, né? Onde o homem é considerado superior ou enfim. Então, sim, o machismo impera muito e já aconteceu, sim, em muitas situações, acho que talvez por essa construção social, né? Essa interpretação de que nós mulheres, nós não dominamos determinados assuntos, né? Ou nenhum, né? Mulher não sabe falar de nada. Eu acho que mulher não sabe falar de nada, nem de casa, se duvidar, que seria o nosso... Homem sabe. Você sabe o jeito certo de limpar a casa? Sim. Ai, meu Deus, que complicado. E eu acho que a gente bebe dessa mesma fonte da sociedade machista e a gente, sendo homem, a gente tem o palco, né, aqui prontinho pra gente, a gente às vezes nem percebe que a gente faz isso. E é por isso que é bacana, e por isso que eu sempre trago mulheres pra falar aqui no Fora do Meio, pra justamente a gente ter esse tapa na cara, de escutar vocês falando do ponto de vocês, né? Porque ninguém melhor do que vocês pra dizer as dores de vocês. Exato. E tem uma das coisas que eu acho que nós, homens gays, a gente acaba pecando justamente porque nos é dado permissão por sermos homens e existe uma coisa na sociedade que coloca o corpo da mulher como uma propriedade masculina, né? O corpo de vocês não pertence a vocês, ele pertence a um homem, por isso que vocês precisam casar, vocês precisam etc, tem uma série de coisas. Isso eu acho que reflete também na nossa relação com vocês de amizade entre homens gays, tanto que às vezes uma das coisas que eu acho muito comum e que eu vejo muita gente falando é o quanto um homem gay se sente no direito de encostar no corpo da mulher
que é amiga dele. Por mais que não haja uma coisa sexual, mas ele se sente no dia a dia de você passar, ele dar um tapa na sua bunda, ou ele pegar nos seus peitos quando vocês estão falando de alguma coisa de roupa, ou etc. E isso é um assédio, né? É um tipo de assédio e a gente precisa falar sobre isso. E eu acho que entra nesse ponto, né? Já aconteceu de vocês terem que lidar e dar esse tipo assim, ô meu filho, calma, né? Vamos com calma, porque assim, a gente tem uma relação, a gente tem uma intimidade, mas assim, meu corpo, minhas regras. Eu em particular nunca passei por isso, porque eu sou uma pessoa muito fechada em relação a toque. Então, assim, eu até abraço. Hoje em dia eu abraço muito mais do que antigamente. Antigamente eu quase não abraçava ninguém. Hoje em dia eu já consigo abraçar as pessoas, eu consigo, né, ter um pouco mais de contato físico ali com algumas pessoas que eu não tenho muita intimidade. Mas eu já vi muitas amigas passando por isso, né, de ir lá e de decote, deixa eu ver seu peito e puxar a blusa, sabe? Eu já vi, acontece, né, acho que principalmente quando você é muito mais jovem, porque você vai amadurecendo um tempo. A relação que eu tenho com o padrinho do meu filho é muito íntima, a gente tem uma intimidade de conversar, de falar, mas a gente sabe muito bem os limites um do outro, justamente por conta da intimidade que a gente construiu, e eu não tive esse problema, mas eu acho que isso pode acontecer bastante, e é justamente isso, é o corpo da mulher, porque assim, por mais que, sei lá, eu me sinta super segura do lado de um menino que é gay, mas eu não vou encostar nele, eu não vou tentar ver nada dele, eu não vou pegar em nada dele, entendeu? Tipo, porque ele não é gay, então eu posso, sei lá, pegar na bunda dele, eu posso pegar em alguma parte do corpo dele, não. E com a menina também não. Só entra no quarto. É isso, exatamente. Ah, mas é viado, ele é viado. E daí que ele é viado? Ele é viado, não é um ser humano. E eu sou uma mulher, e não é porque você não vai querer fazer nada comigo ali naquele momento que você tem direito de tocar em mim. Mas isso é uma visão muito particular de uma pessoa traumatizada com toque. Eu não sei, até preciso ver isso na terapia, porque realmente eu não gosto que encostem em mim, não. Uma amiga minha falou que eu não gosto de gente. Eu falei, não é que eu não gosto de gente, eu não gosto que toque em mim. Aí depois eu descobri que não gosto muito de gente também não, mas o toque eu acho que é o que mais me incomoda. Porque eu não gosto de invadir o espaço de ninguém. Eu acho que essa é a grande questão. Não invada o meu espaço, sabe? Tem amigo meu que, obviamente, meu marido, no início da nossa amizade, nosso convívio, na verdade, nós éramos muito amigos e tínhamos a intimidade de falar, olha aí, eu tô menstruada hoje, vê aí pra mim se não tá vazando, sabe? E é uma intimidade, é uma grande intimidade. Mas a gente tem que só aprender a respeitar o outro. Primeira coisa, não encoste ninguém se você, tá, moça, que é... Esqueci seu nome. Viviane. Você, Viviane, gosta de agarrar as pessoas? Eu gosto. Para com isso. Mentira, não pare com isso. Seja você, seja livre, seja feliz, tá? Eu que sou a doida aqui. Mas assim, cuidado, a gente realmente precisa aprender um pouquinho, sabe? A gente não pode perder isso que o povo latino tem, do calor humano. Acho que a gente não pode perder isso, mas a gente precisa aprender a se respeitar um pouquinho mais. A gente precisa só achar o equilíbrio ali entre a frieza de algumas pessoas, alguns países e o excesso que a gente às vezes comete. A gente aprendeu esse espacinho ali, a gente vai ser show de bola. Pegando a brincadeira aí da Lana, eu sou a pessoa do toque, né? Eu sou a pessoa que encosta nas outras e eu tenho que ter realmente esse cuidado. Em relação a me sentir invadida pelos meus amigos, não, isso nunca aconteceu. Porém, eu já passei por situações que sou uma pessoa do toque, né, já me deixou um pouco constrangida. Por exemplo, carnaval, aqui no Rio. Já fui parada em carnaval porque eu sou uma mulher que tem os seios fartos e já fui parada por homens gays na rua já botando a mão no meu seio. Já aconteceu. A Lana ia surtar. Ele ia levar um tapa. É por isso que talvez quando o negócio do carnaval aí, eu e ele, a gente nunca se entendeu muito bem, não. Exatamente. A interpretação no carnaval parece que é muita gente junta. Vira o auge. Não, e vira o auge também dessa questão do limite, né? Não tem um limite. As pessoas acham que acabou o limite entre respeitar o espaço do outro, né? Não tem, mas você não tem seu espaço, seu corpo é meu, eu toco em você. Isso já aconteceu. Mas como eu sou uma pessoa do toque, eu não levei a mal, sabe? Tipo, me deu um susto de começo, mas foi algo que foi mais natural pra mim. Mas sim, e a partir disso você entende que o outro precisa do espaço dele e você precisa entender que ele poderia ter levado um tapa na cara. Poderia ser você que ia falar, opa, peraí, não encosta em mim, eu não gosto. Né? E através disso também, por acontecer com uma certa frequência isso, primeiro que hoje eu já me resguardo mais, e eu já entendi que existem pessoas que não gostam de toque, não gostam, né? O seu corpo é o seu corpo, são as suas regras de verdade. Não é não encoste, não faça o que o outro não deseja e não lhe permitiu fazer. É que muitas vezes o que é muito bom pra você, às vezes pra outra pessoa não é tão bom, né? Sabe, tem um negócio que, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado. Não, trate a pessoa como a pessoa gostaria de ser tratada.
Porque às vezes pra você é ótimo, pra você seria maravilhoso um mundo onde todo mundo se abraçasse, fosse felizes, juntos, entendeu? Pra mim já não, eu acho que as pessoas têm que manter óbvio, depois que eu tenho uma amizade, depois que eu conheço a pessoa, que eu tenho uma certa intimidade, eu abraço, eu pego, sabe, bato na bunda. Quer ver uma coisa que eu não tenho pudor nenhum? De chegar num lugar onde tem várias mulheres e se eu precisar trocar de roupa ali, eu troco. Eu tiro sutiã, tiro calcinha, tiro tudo. Só não encosta em mim. Entendeu? Então, assim, aí já tem gente que não. Eu tinha uma menina que trabalhava comigo que ela ia pro banheiro, o banheiro era desse tamanho, era um ovinho, mas ela preferia trocar de uniforme dentro daquele lugarzinho apertado do que ter que tirar a roupa dela na frente das outras meninas. Então, assim, cada pessoa tem o seu limite. E isso a gente precisa aprender. Eu acho que como sociedade, a gente precisa evoluir nesse ponto. É só respeitar o outro. Não quer, não quer. E o outro quer ser chamado de fulano, de Beltrano, chame. Não vai te matar, não vai te doer. Então chama, seja, compreenda e respeite. Que não vai mudar a sua vida. O que você vai infernizar a vida de outra pessoa? Só vai deixar alguém chateado, poxa. Isso não faz sentido. Não, e eu acho que uma das coisas que a gente precisa sempre pensar é não comece uma abordagem já com 100%, né? Não chega uma pessoa já vai pegando os peitos dela ou pegando a bunda se você não conhece. Tipo, porque justamente pode ser uma pessoa que não, né, não vai... Eu não gostaria que chegasse uma pessoa desconhecida e pegasse meu pinto. Eu ia ficar tipo assim, o que você tá fazendo? Existem situações em que você abre essa exceção, mas assim, são situações numa muito dark room a gente até permite. Exatamente. Mas assim, no geral, não. Por mais que você esteja no carnaval, não significa que alguém possa sair enfiando, por exemplo, a língua na sua boca ou etc e tal. Eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa pensar. E gays fazem muito isso. Eu vejo entre a gente mesmo. De o quanto um amigo gay chega no outro e já vai pegando em partes que tipo assim, calma. Vocês né? são bem vagabundas. Bem... Eu não diria vagabundas, eu diria, sei lá, eu acho que a gente é muito... A gente parte pra esse mundo sem muitas regras, sem muitas restrições. Sim. E, né, tudo bem, eu acho isso importante, inclusive, porque é isso que nos diferencia da sociedade que é tão pautada pela culpa cristã, de que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, jamais, nunca você vai arder no inferno. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, tipo assim, como a gente nasce numa sociedade que tem regras, você chegar já querendo romper todas elas é meio perigoso, porque você não sabe o que você vai encontrar e você pode deixar uma pessoa numa situação desconfortável. E às vezes, você já começar errado, já acaba com todo o resto, né? Podia ter uma amizade muito bacana desenvolvida ali, você já começa errado. Então eu acho que a gente precisa só ter esse cuidado mesmo de entender um pouquinho o outro, né? E chegar tipo, oi, adorei seus peitos, lindos, maravilhosos. Aí a pessoa diz que quer pegar, aí já muda completamente a figura. Mas fora isso, eu acho que a gente tem uma sorte de ter esse encontro de almas, né? Por mais que sejam gêneros diferentes, mas eu acho que o que importa ali é a alma e todo mundo consegue se sentir um pouquinho acolhido, se sentir um pouquinho abraçado. Então, na minha visão, eu queria saber se vocês concordam com isso, mas eu acho que quem perde com essa relação são os homens héteros cis que estão num lugar muito babacas. Quando as pessoas se permitem ter essa abertura, eu acho que todo mundo ganha. Inclusive eles. Eu concordo plenamente. Todo mundo precisa se amar. Todo mundo precisa se respeitar. E quando quebrar alguns padrões aí que talvez alguns anos a gente consiga, de que ele não precisa ser forte o tempo inteiro, que ele não precisa ser másculo o tempo inteiro, que ser másculo nem sempre significa força, nem sempre significa o que estão dizendo pra ele vai poder aproveitar muito mais, porque você tem amizade com homem, com mulher, com gay, com transexual, com não binário, com todos vão vir de um universo diferente, que vai ter algo diferente do seu, e você vai conhecer coisas diferentes. Eu amo conversar com gente de outras etnias, eu amo conversar com gente de outros países, eu adoro saber como que é a vida de alguém na Itália, sabe? Como que é a vida de alguém no Japão, como é a vida de alguém em Moçambique, lá nos Estados Unidos. É aquele jeito, vocês comem hambúrguer o tempo todo mesmo, sabe? Eu gosto de conversar, eu gosto de ver gente, eu gosto de falar com gente. Não gosto que elas me toquem, mas eu gosto de falar com elas. Deixando bem claro, se alguém quiser entrar em contato comigo, não fisicamente. Mas eu adoro ser humano, no geral. Poxa, a gente precisa aprender tanto, sabe? A gente tá aqui pra evoluir. Se a gente não melhorar, não aprender, não conhecer, não... Sou uma pessoa muito curiosa, tem gente que não é assim. Mas se a gente não fizer tudo isso, a gente... Sem graça, né? A vida. Você só trabalha e, sei lá, ganha dinheiro. E aí? Você não tem história pra contar? Você não tem um momento pra você contar pro amigo seu e dar risada? Os dois... Lembra daquele dia que a gente... Sim. Poxa...
que chato a vida, assim. Eu, pelo menos, penso assim, né? Que a gente, às vezes, foca tanto em coisas que não são tão importantes. Não tô dizendo pra ninguém deixar de trabalhar e viver de sol e a sua arte na praia. Não. Mas, sabe, tem tanta coisa que a gente pode aprender com o outro. E a melhor coisa que você faz é ter experiências. Não dá pra você rodar o mundo. Você é pobre, na maioria das vezes. Então, aprenda a ouvir. Escute, que aí você ganha um pouquinho do universo de cada pessoa. É isso, a Alana acho que resumiu bem, né? A gente cria muitas barreiras e com isso a gente perde muito, né? Eu acho que se permitir e ouvir o outro traz essa quebra dessas barreiras e você conhece mundos e coisas que você nem imaginava, né? Então acho que o maior ganho é esse, é você conhecer, você passar a... Acho que o respeito também vem disso, né? Se você conhece o mundo do outro, se você se permite entender o mundo do outro, você vai respeitar muito mais, você vai entender muito mais. Então, essa proximidade, acho que esse ganho é muito importante. Sim. E é exatamente por isso que o Fora do Meio existe, né? Para poder trazer esse conhecimento e essa linguagem para as pessoas que às vezes não têm acesso a isso de outras formas, não tem um amigo gay para quem possa tirar suas dúvidas, etc. E meninas, pra gente encerrar, eu queria pedir uma coisa fora da pauta aqui. Imaginem esse amigo de vocês gay e se você tivesse que dizer alguma coisa para eles agora, o que vocês diriam? Eu já disse semana passada o que eu queria dizer para ele. Muito obrigada por fazer parte da minha vida. Muito obrigada por me ajudar a criar meu filho. Muito obrigada por estar sempre presente nas nossas vidas. É bonitinho. Eu fico emocionada de ouvir. Mas assim, eu com esse meu amigo, eu não tenho o que dizer, porque a gente fala tudo. Mas a primeira frase que a gente diz, a qualquer momento que a gente se encontra, ou se fala pelo WhatsApp, é eu te amo. É sempre eu te amo. Bom dia, eu te amo. E a resposta é sempre eu te amo mais. Ou é sempre assim. Então, eu acho que eu só consigo dizer pra ele que eu amo muito e o quanto ele sabe, o quanto ele é importante na minha vida e o quanto foram diversos momentos em que ele foi a minha base. É muito louco falar isso, né? Tipo, não é descartando meu marido ou a minha mãe, que também é incrível na minha vida, mas esse meu amigo, ele é a minha base. Eu, sem ele, também falo muito pra ele. Eu falo pra ele que eu sem você, eu não sou ninguém. Então é tipo, eu te amo muito e é isso. Sim. Esse é um episódio que a gente fala de coisas e etc. Existe um limiar muito sutil entre você ter uma amizade de verdade com uma pessoa e você ter uma amizade com interesse nessa pessoa, né? A gente é bombardeado às vezes em novelas e etc. Foi inclusive um dos temas mais discutidos no ano passado, com as reprises da Globo, do quanto a figura do gay chaveirinho, de hétero, é presente, né? A gente vai ter um episódio falando sobre isso logo na sequência, mas a gente entender que a amizade, ela não é uma coisa que você consegue, igual quando a gente é criança, de olhar pra pessoa do lado, oi, vamos ser amigos? Não é assim que funciona. Não quer dizer que isso não exista, mas assim, na grande maioria das vezes não é assim que funciona. Você constrói uma relação e essa construção é o que torna uma amizade uma coisa bonita, uma coisa sólida, uma coisa forte. E é essa ponte, né? Ninguém cria uma ponte do nada. Você precisa criar toda uma base para daí então criar o caminho que você vai transitar. E eu acho que a gente, enquanto homens gays, a gente às vezes acaba sendo muito carente de figuras femininas, principalmente de gerações passadas, porque a gente tem um histórico às vezes de não aceitação nossa própria, inclusive de medos e de etc, que às vezes a gente consegue suprir um pouquinho com essa figura da mulher que tá ali do nosso lado, nos abraçando e nos acolhendo. Quase como uma mãe, a gente, né, tem essa coisa de olhar as mulheres às vezes como uma mãe, e eu acho que isso tá às vezes, por mais que nem todo mundo tenha esse instinto materno, mas vocês têm um calor que conseguem emprestar pra gente de uma forma diferente. Da mesma forma que a gente empresta pra vocês um pouquinho dessa nossa vivência, dessa nossa relação, de dizer que, olha, às vezes a gente também tem essa figura da força e etc, a gente é cobrado isso, e a gente às vezes não tem toda essa força. Então às vezes humanizando vocês mesmas, nesse sentido de tipo, tá vendo? Os homens também não são essa máquina, essa potência que eles fingem ser o tempo todo. Eu acho que essa é uma troca que a gente consegue ter, e a sociedade ganha com isso porque a gente consegue manter um equilíbrio nisso. É uma troca que eu acho muito bonita. Então, se você tá ouvindo e você tem um amigo gay e você por acaso identificou que talvez você não esteja sendo tão justa nessa relação, talvez a relação pareça muito mais sobre você do que sobre ele, ou vice-versa, né? Pode acontecer também. Eu quero que esse episódio ele seja um convite a você ver que, tipo, todo mundo tem a ganhar
com a relação equilibrada, uma relação igual. Então, essa é a mensagem desse episódio pra gente hoje. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou indicar pra você um livro que eu recebi pela nossa parceria ali com a Companhia de Letras, que tem uma proposta que eu achei muito interessante. O livro é da Casey McKinston e ele se chama A Última Parada. E é uma história muito bacana, ela se passa em Nova York, de uma menina que pega o trem, o metrô todo dia de manhã e de repente ela troca olhares com uma outra menina e rola todos aqueles borboletas no estômago e etc. A questão é que ela só encontra essa menina no metrô. E como que ela se aproxima dessa garota, né, pra poder desenvolver uma relação e etc. E ela faz isso e ela descobre que essa menina, ela tá presa no metrô. Ela é uma viajante do tempo e ela está presa no metrô. E como que ela lida, então, com essa paixonite e com essa situação de ter uma pessoa que não pertence àquele mundo? Então, a minha dica pra você é esse livro incrível que se chama A Última Parada. Convidadas, o que vocês deixam de lição de casa pra audiência do Fora do Meio? A minha indicação vai ser um menino que eu sigo tanto no Instagram quanto no YouTube. É o Spartacus. O arroba dele é @Spartacus com KUS no final. Ele fala muito sobre cultura pop no geral e ele também fala sobre o universo LGBT. Eu gosto muito da forma como ele fala, principalmente. Eu acho ele muito sincero. Ele já sofreu alguns haters aí que foram bem cruéis com ele, mas assim, eu adoro, principalmente quando ele vai avaliar clipes. Eu acho que ele traz sempre um pensamento um pouquinho além da massa do que, sei lá, do clipe pop, né? Então eu acho que ele traz algumas reflexões bem legais. Eu acho ele muito bacana. Tem um filme que esse é um clichê, mas ele é sempre bom para as pessoas assistirem, que é A Garota Dinamarquesa. Eu assisti a primeira vez esse filme, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, a vida das pessoas. E fiquei muito passada, muito chocada, mas eu acho que é muito legal. Quem não viu ainda, porque já esse filme, ele é novo, mas hoje em dia as coisas estão tão rápido, acontecendo de uma forma tão ligeira, que ele já é quase um clássico. Então, quem não assistiu ainda e quer entender um pouquinho mais sobre a cabeça de uma mulher trans, ou quer entender um pouquinho mais sobre como a sociedade enxerga, eu acho que vale muito a pena assistir. Tem na Netflix, então é de fácil acesso, e quem não tiver, baixa aí que é fácil de achar também. É isso. Eu queria indicar o filme Ataque dos Cães. É um filme de 2021, também tá na plataforma Netflix. E é um filme mais misterioso, sabe? Depende de mais avaliações, assim, pra você entender. Mas é um filme muito curioso. É um filme onde você se surpreende com algumas questões. E, como eu já citei no episódio também, o comediante Júnior Chicó, né? Que é muito legal. Ele é aquele, como eu brinquei, como a Luna sugeriu, é fora da caixinha, né? Você olha ele e você não consegue colocar ele dentro dos padrões. Ele é super interessante, fala de uma forma muito bacana. Ele traz muitas vivências dele no stand-up. Então é bem legal. Maravilhas. Gurias, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui comigo, né? Falando um pouquinho desse tema, né? Dividindo um pouquinho as histórias de vocês. Tô muito contente, né, com esse episódio. Acho que foi um episódio gostoso, que a gente conseguiu abordar e aprender sobre várias coisas, de verdade. Muito obrigado. E contem pra mim, como que o pessoal acha vocês na internet, nas redes sociais? O meu Instagram é Moura_Alana. Vai lá que de vez em quando eu posto algumas coisas xingando o Bolsonaro e bastante gente compartilha. Então me ajuda a compartilhar o ódio por esse homem. E me sigam. Hoje eu só tô no Instagram. O podcast que eu faço, a gente tá reformulando ele. Então a gente tá vendo aí como que vai fazer para esse próximo ano. E é isso. Eu adorei participar, foi muito legal. Gosto muito já do podcast. Gosto muito do Fernando. E um grande beijo e obrigada a todos os gays que são nossos amigos, que vocês são incríveis. Aí arrasou. Ainda bem que você lembrou o nome, pelo menos, né? Porque o Rodolfo, quando participou, deu um bug ali nele, tadinho. Um beijo, Rodolfo. É porque ele é leso, né? Ele sabe disso que ele é leso. Eu sou a pessoa que hoje em dia eu só uso Instagram, gente. O Facebook pra mim tá quase virando Orkut da vida. Tipo, daqui a pouco eu acho que vai sumir.
E o meu é Viviane Ramos 23. Quem tiver curiosidade e tal, até porque eu brinco que a minha vida é engraçada, né? A gente adotou as nossas meninas e tal, então não sou de postar tanto, mas a gente tá sempre lá. E enfim, também queria agradecer, gostei muito de participar. Talvez eu não seja a pessoa com mais conhecimento, assim, pra falar, né? A fala é uma fala de uma pessoa comum mesmo, não tem uma fala mais rebuscada, né? Enfim, mas tô aqui. Sou do povão, converso, falo do meu jeitinho, mas a gente chega lá. Mesmo assim, muito obrigada pelo convite. Foi bem legal conversar com vocês. Sim, mas não se preocupe com isso, Viviane, porque o que eu quero nesse podcast, assim, o que torna esse podcast especial é pessoas exatamente como eu, como a Lana, como você, que são pessoas que vivem a vida da forma mais real possível. Então, acho que isso que faz a diferença e é assim que a gente vê, de fato, como que a sociedade está funcionando. Então, quero agradecer principalmente a sua presença e mandar um beijo pro Adriano, né, que tá sempre ali acompanhando a gente e que sugeriu você. E o podcast que ele faz também tá no hiatus, né? Tá. Ele deu uma parada por enquanto. É o @Papo de Zé. Tem também Instagram, Twitter. O Twitter eu não sei, mas o Instagram é @Papo de Zé. Sim, tem uns episódios incríveis lá, gente. Então, se você quiser dar uma olhadinha, por mais que esteja parado, nos dois podcasts, né? Tanto no Cachorro Vênus. Qual que é o @ do Cachorro Vênus, Alana? @Cachorro Vênus. Escutem lá os dois podcasts e eu quero agradecer demais a audiência do Fora do Meio, né? Você que acompanhou o nosso episódio. Segue a gente também no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Qual que é a sua história com seu melhor amigo gay ou sua melhor amiga, hein? Manda pra gente lá no Fora do Meio Podcast @gmail.com. E eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijo especial para Denise Mendes, para o Anderson da Silva e para Beatriz Camargo, que são apoiadores do Fora do Meio mensalmente, através das nossas plataformas de financiamento coletivo. Cada centavo que eles contribuem conosco, a gente usa no próprio podcast, né? Ajudando a suprir os gastos que essa produção acaba tendo, como compra de espaço de armazenamento na internet e a divulgação do podcast através de anúncios pagos nas redes sociais. Tudo isso é essencial para que o Fora do Meio continue existindo e continue crescendo e tendo cada vez mais ouvintes. Porque afinal, é isso que alimenta esse podcast. E se você quiser ajudar, assim como eles, a manter esse podcast no ar, você pode ir aqui na descrição do episódio e verificar os planos de assinatura que esse podcast oferece. Você pode contribuir com a gente com valores a partir de R$1 e, por mais que possa parecer pouco, se juntar R$1 de cada ouvinte desse podcast, a gente consegue manter esse podcast funcionando e sendo divulgado cada vez mais para mais pessoas. Você pode também ajudar a gente divulgando o Fora do Meio nas suas redes sociais para as pessoas próximas a você, divulgando o episódio, divulgando o podcast, enviando para uma pessoa que você acha que vai gostar e que está precisando ouvir algum desses episódios. Além disso, você pode ir no seu agregador favorito e nos dar 5 estrelas, fazer um comentário sobre esse podcast, sobre por que esse podcast é tão importante, né? Por que as pessoas devem ouvir. E se você nos escuta através do YouTube, também comentar o episódio e se inscrever no nosso canal. Tudo isso ajuda esses algoritmos a divulgar a gente para mais pessoas. E eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau. Tchau, gente. Espero que vocês gostem. Com certeza. E é isso. Beijo grande e até lá. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.